Olá, meu nome é Camila Miranda, eu sou advogada e professora universitária e vou falar para vocês hoje sobre o Estatuto da Juventude, Lei 12.852 de 2013. Pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de ver videoaulas relacionadas à temática de direitos humanos por aqui, deixe o seu comentário aqui embaixo, faça sua inscrição, deixe um joinha aqui, porque toda essa interação de vocês é muito importante para eu seguir produzindo conteúdos de qualidade para este canal. Gente, hoje eu vou falar sobre o Estatuto da Juventude, mas é uma aula introdutória para apresentar para vocês o panorama geral sobre essa legislação. Portanto, o nosso objetivo aqui não é esgotar todos os tópicos relacionados ao Estatuto da Juventude, que certamente irão requerer de nós aí aulas futuras, debates futuros. Inclusive, se você quer ver mais videoaulas sobre este tema por aqui, peço mais uma vez para que você deixe o seu comentário para nós seguirmos aí debatendo a respeito disso. O que o Estatuto da Juventude ele traz para nós? Qual que é a proposta dele? Quem que são os jovens? Quais que são os direitos, né, que essa legislação assegura para os jovens? A primeira coisa que vocês precisam saber, segundo as professoras Castro e Macedo, é que o Estatuto da Juventude, ele faz parte do chamado Marco Legal da Juventude Brasileira, que começou lá em 2010 por meio da Emenda Constitucional 65, que alterou a previsão da Constituição lá no artigo 227 para incluir com a proteção da família, da criança, do adolescente e do idoso, para incluir a proteção do jovem. E aí depois, né, a Lei 11.129 de 2005 criou o Programa Nacional de Inclusão dos Jovens, o PROJovem, e o Conselho Nacional da Juventude, além da Secretaria Nacional de Juventude, além de outras providências. Vale lembrar que essa lei do PROJovem, metade dela está revogada, mas ainda é um marco teórico, um marco legal importante aí em termos de políticas públicas da juventude. E aí, finalmente, em 2013, que veio o Estatuto da Juventude, que é essa legislação que nós estamos estudando aqui. Vou colocar o link para vocês aqui embaixo de tudo que eu falei, né? A Constituição, a lei do PROJovem e o Estatuto da Juventude para vocês acompanharem. Vou colocar também o artigo que eu utilizei como referência, né, para dar suporte teórico para esta aula, que é das professoras Castro e Macedo. O link também vai entrar aqui embaixo. Então, segundo as professoras Castro e Macedo, percebe-se, né, que houve um esforço por parte do Estatuto da Juventude em abranger diferentes esferas da vida juvenil. E este resultado ele é fruto de um debate que havia se iniciado lá na Conferência Nacional de Políticas Públicas da Juventude. Então você vai notar que esse estatuto ele contempla o direito do jovem do acesso à saúde, ao trabalho, à cultura, à moradia, ao transporte, dentre outras questões. Mas afinal eu estou falando aqui do jovem, né? Do jovem. Quem que é o jovem? Para o estatuto, o jovem é aquela pessoa que tem idade entre 15 e 29 anos. Então, quem tem entre 15 e 29 anos é o jovem. A juventude ela é considerada uma fase de transição da adolescência para a vida adulta. E eu tenho certeza que você que está me assistindo, se conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve estar pensando: uai, professora, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente considera adolescente quem tem entre 12 e 18 anos de idade incompletos. E o jovem considera jovem quem tem entre 15 e 29 anos. O que vai acontecer com relação àquele menino ou àquela menina que tem de 15, né, até 18 anos? Ele vai ser resguardado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ou pelo Estatuto da Juventude? E o próprio Estatuto da Juventude nos responde isso, né? Para aqueles indivíduos que têm entre 15 e 18 anos de idade, para esses sujeitos, é aplicado prioritariamente o Estatuto da Criança e do Adolescente
e de forma complementar o Estatuto da Juventude. Então, são leis que se complementam e não que se excluem, não é ou aplica um ou aplica outra, né? Existe essa complementariedade aí. E aí, no artigo 2º, o Estatuto da Juventude, ele apresenta para nós alguns princípios que regem as políticas públicas da juventude. Então, se você é um profissional da psicologia, do serviço social, mesmo um profissional do direito, é importante você conhecer esses princípios. Então, o primeiro princípio é a promoção da autonomia e emancipação dos jovens. E aí, gente, a emancipação aqui está sendo usada no sentido de emancipação social. Não é a emancipação que antecipa, né, a maioridade civil, lá do Código Civil, não. Aqui a emancipação é a emancipação social, relacionada à autonomia, ao desenvolvimento. Um outro princípio, a valorização e a promoção da participação social e política dos jovens, a promoção da criatividade e permitir, né, que os jovens participem do desenvolvimento do país. Também é um outro princípio reconhecer o jovem como sujeito de direitos, promover o bem-estar, a experimentação e o desenvolvimento integral do jovem. Um outro princípio, respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude. Então, os jovens, eles são diferentes, eles são múltiplos, né? Eles integram aí diferentes tribos e todas essas características relacionadas à identidade devem ser respeitadas. Também é um princípio que rege aí as políticas públicas da juventude, a promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade, proibição de discriminações e a valorização do diálogo e o incentivo, né, ao convívio do jovem com outras gerações. E aí, pessoal, o Estatuto da Juventude, ele ainda traça para nós algumas diretrizes gerais aí no artigo 3º, que devem orientar tanto agentes públicos quanto agentes privados que trabalham aí, que são envolvidos com ações voltadas para a juventude. A primeira diretriz fala que tem que ser desenvolvida a intersetorialidade das políticas, programas e ações. O que é essa intersetorialidade? A intersetorialidade, ela nos remete ao trabalho em rede. Significa dizer que este trabalho feito com os jovens, ele deve ser feito de forma integrada por profissionais de diferentes campos do saber, para que cada profissional, né, com a sua experiência, com a sua bagagem, ele contribua aí para a efetivação dos direitos dos jovens. Então, quando a gente fala, por exemplo, em trabalho intersetorial, a gente está falando da atuação conjunta de profissionais da educação, da psicologia, da assistência social, do direito, dentre outros aí. Uma outra diretriz tem que ser incentivar a ampla participação juvenil, né, na formulação, na implementação e na avaliação dessas ações voltadas para o público jovem. Devem ser criados meios de ampliar as alternativas de inserção social do jovem na sociedade. Deve ser proporcionado para o jovem um atendimento de acordo com as suas especificidades perante os órgãos públicos e privados que prestam, né, serviços à população. Devem ser garantidos meios e equipamentos públicos que permitam ao jovem usufruir do tempo livre dele. Deve ser promovido o território como um espaço de integração dos jovens. E aí a gente vai entender o território aqui, não como território, como só o espaço físico, né? Mas além do espaço físico, um espaço em que se constituem relações de poder, né? Em que se promove a cultura, em que vínculos são constituídos. Uma outra diretriz é que devem ser fortalecidas, né, as relações com entes federados e redes de órgãos gestores de conselhos da juventude. Devem ser estabelecidos mecanismos que ampliem a gestão da informação e a produção de conhecimentos específicos sobre a juventude. Deve ser promovida a integração entre jovens no âmbito da América Latina e da África, né, em um sistema de cooperação internacional. Também diz que os três poderes eles devem atuar em conjunto, né, de forma integrada, para promover os direitos dos jovens,
Então, o Legislativo, o Judiciário, além, né, do Executivo, Ministério Público, Defensoria Pública também deve atuar aí. E, por fim, a última diretriz que nos é apresentada diz respeito a efetivar os direitos daqueles jovens com idade entre 18 e 29 anos que são privados de liberdade, que são egressos do nosso sistema prisional. Deve ser ofertado para esses jovens educação, trabalho, estímulos, né, para a reintegração deles em sociedade. E aí, a partir do artigo 4º, o Estatuto da Juventude ele nos apresenta uma série de direitos que são devidos aos jovens. Então ele fala que o jovem tem direito à participação social e política e na formulação de políticas públicas da juventude. Então, se essas políticas públicas da juventude elas vão ser construídas voltadas para o público jovem, o jovem ele tem o direito de participar. Deve ser ofertado ao jovem o direito à educação. O Estatuto da Juventude ele dedica aí alguns artigos para falar do direito à educação. Inclusive a educação básica, obrigatória e gratuita para aqueles jovens que não tiveram acesso a elas na forma adequada. O ensino superior no âmbito público e privado deve ser garantido aos jovens. O jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, em condições de liberdade e de segurança. Ele tem o direito de ser remunerado, de ter proteção social no desempenho de seu trabalho. O Estatuto da Juventude ele ainda fala sobre o direito ao transporte, né, o transporte gratuito para jovens. Esse direito ao transporte garantido pelo Estatuto, ele foi melhor regulamentado por uma resolução da ANTT, que é a Associação Nacional dos Transportes Terrestres, a resolução número 5.063 de 2016, que eu também vou colocar o link aqui embaixo. E aí essa resolução, né, regulamentando o Estatuto da Juventude, ela fala que o jovem ele tem direito a transporte rodoviário e ferroviário interestadual de forma gratuita, se ele for um jovem de baixa renda, né, para aquele jovem que é oriundo de uma família de baixa renda. Então depois eu vou colocar o link aqui dessa resolução para você saber mais a respeito disso. Ainda dentro dos direitos dos jovens, aí já contemplados pelo artigo 17 e 18, o jovem tem direito à diversidade e à igualdade de direitos. Não pode ser negado nenhum direito para ele em virtude da sua etnia, da sua raça, da cor da sua pele, da sua cultura, origem, em virtude da sua orientação sexual, idioma ou religião, em virtude da sua opinião, da sua deficiência ou mesmo de condição social ou econômica. E deverão ser adotadas medidas pelo poder público para garantir aí o direito a essa diversidade, para garantir que o jovem seja respeitado em sua singularidade. Ainda dentro dos direitos dos jovens, o direito à saúde do jovem é garantido por meio do SUS. O jovem tem o direito à cultura, à livre criação, acesso a bens e serviços culturais, a participação cultural na sociedade. O jovem tem direito à comunicação, à livre expressão, de produzir conteúdo e divulgar as suas ideias, usando, né, as tecnologias de informação e comunicação. Com relação ao acesso à cultura do jovem, existe uma lei hoje que melhor regulamenta essa previsão no Estatuto da Juventude, que é a Lei de Meia Entrada, que é a Lei 2.933 de 2013. Vou colocar o link aqui. A lei de meia entrada ela não trata só da questão do jovem, né? Ela contempla a meia entrada para os estudantes, para os idosos, para o deficiente com seu acompanhante e também, né, para o jovem que tem de 15 a 29 anos de idade que esteja de baixa renda, né, que a renda familiar seja de até 2 salários mínimos e ele precisa estar inscrito, né, no CAD único. Então eu vou colocar o link aqui embaixo para depois você ler mais, que é uma forma de permitir o acesso, né, à cultura para os jovens, dentre outros grupos vulneráveis. Ainda dentro dos direitos dos jovens, já contemplados do artigo 28 ao 36, o jovem tem o direito de praticar esportes, tem o direito ao território e à mobilidade urbana, moradia, tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O jovem tem o direito de viver em um ambiente seguro, sem violência, né, em que seja garantida a sua incolumidade física e mental,
Então, note que o rol mais extenso possível de direitos dos jovens foram garantidos no Estatuto. O Estatuto da Juventude, ele ainda instituiu para nós o SINAJUVE, que é o Sistema Nacional de Juventude. Fala, inclusive, que a sua organização, competência e funcionamento serão definidos em um regulamento, e isso só se tornou realidade em 2018, por meio do Decreto 9.306. Então, o Estatuto da Juventude, ele instituiu esse SINAJUVE, né, que é o Sistema Nacional de Juventude. O Estatuto da Juventude também distribuiu as competências em relação às ações voltadas para a juventude, né, as políticas públicas, dividiu essa competência entre os entes da federação. Então ele fala quais que são as atribuições da União, quais que são as atribuições do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. E ele apresenta também os conselhos de juventude, que são parecidos com os conselhos, por exemplo, de direitos da criança e do adolescente, que já existem aí, né, em âmbito municipal, estadual e federal. Com relação a esses conselhos de juventude, o Estatuto da Juventude fala que eles são órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados aí de tratar das políticas públicas de juventude e a garantia de exercício dos direitos dos jovens. Esses conselhos da juventude, como eu falei, a atuação deles é parecida com os conselhos, né, por exemplo, de direitos do idoso, os conselhos de direitos da criança e do adolescente, da mulher, dentre outros que já existem aí em âmbito do município, né, são instâncias voltadas para a participação popular. E esses conselhos, eles deverão ser criados por lei em âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Pergunto para você que está me assistindo, na sua cidade, existem já esses conselhos da juventude? Se existem, comente aqui embaixo, né, qual que é a sua cidade, se existe, que eu vou adorar saber. E aí, o artigo 46, já caminhando para o final, ele nos apresenta algumas atribuições desses conselhos de juventude. Por exemplo, eles vão encaminhar ao Ministério Público notícia de um fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos dos jovens. Então, o conselho recebe alguma denúncia, tomou conhecimento de que em determinado lugar direitos dos jovens estão sendo violados, numa perspectiva administrativa ou criminal, ele encaminha isso para o Ministério Público, que tem condição de promover a ação criminal cabível. Os conselhos também vão encaminhar para a autoridade judiciária, né, para o juiz, os casos de sua competência. Eles podem expedir notificações, podem solicitar informações de autoridades públicas. Então vamos supor que tem uma determinada cidade que não está, um determinado estabelecimento na cidade que não está respeitando a lei de meia entrada, né, para aquele jovem que atende aos critérios. Então isso é uma situação que poderia ser levado ao conselho, né, e o conselho poderia encaminhar este caso para as autoridades públicas. Os conselhos também vão assessorar o Poder Executivo local na elaboração de planos, programas, projetos, ações, propostas orçamentárias, tudo isso voltado, né, para as políticas públicas da juventude. E aí a gente tem hoje um importante instrumento, né, que foi criado pelo Decreto 8.537 de 2015, que é um instrumento que materializa muitos dos direitos que estão previstos no Estatuto da Juventude, que é o ID Jovem. Você sabe o que é o ID Jovem? Se você sabe, comenta aqui embaixo. Eu vou colocar o link do site do ID Jovem para você saber mais sobre isso, caso você não saiba. Mas o ID Jovem é uma espécie de documento que possibilita acesso ao jovem de baixa renda de muitos benefícios que estão previstos no Estatuto da Juventude. Então, ele permite, por exemplo, a meia entrada em eventos artísticos, culturais, esportivos. Ele permite vagas gratuitas no sistema de transporte coletivo interestadual. E quem é que pode fazer esse ID Jovem? É aquele jovem, né, aquela pessoa com idade entre 15 e 29 anos, que pertence à família de baixa renda. A família com renda mensal de até 2 salários mínimos. E aí, um outro critério é esse menino, né, essa menina, esse jovem, estar inscrito no CAD único, no Cadastro Único do Governo Federal. Mas aqui embaixo no link vai ter todas as informações para você saber mais a respeito disso.
É bom lembrar a reflexão das professoras Castro e Macedo, que dizem que, com este panorama, né, a gente observa que o ECA e o Estatuto da Juventude não são legislações que se excluem, ou aplica uma ou aplica outra. Na verdade, são legislações complementares de proteção, voltadas para a universalização de direitos para essas populações, respeitando, né, essas diferenças. Por exemplo, no Estatuto da Juventude fala-se muito mais do acesso ao trabalho, né, educação na perspectiva do ensino superior, e não é que o ECA ele não traga essa previsão do trabalho, só que o trabalho do ECA ele é só para o adolescente, mesmo assim não é qualquer adolescente que pode trabalhar, né? O adolescente ele pode trabalhar a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Então o Estatuto da Juventude ele dá uma abrangência maior para algumas questões que são específicas, né, de quem já atingiu aí uma faixa etária mais elevada. E as professoras Castro e Macedo, elas ainda dizem, né, que com trajetórias distintas, os dois estatutos contribuem para o aprofundamento do processo de consolidação de projetos democráticos para a sociedade brasileira. Então, muita coisa que está prevista nesse estatuto, né, foi regulamentada há pouco tempo. A gente ainda não tem aí uma plena efetividade dos direitos previstos no Estatuto da Juventude, mas é uma lei importante, né, que vocês conheçam, que vocês saibam. Todas as referências que eu falei eu vou colocar aqui embaixo. Nós estamos falando da Lei 12.852 de 2013, que é o Estatuto da Juventude. Eu espero que essa videoaula tenha dado para você um panorama geral, uma abordagem geral do que trata essa lei. Um grande abraço e até mais!